programa de Cara com Carã está de volta mais uma vez essa semana. E você sabe que eu procuro caprichar ao máximo quando eu convido as pessoas para participarem do meu programa. E hoje, gente, eu estou trazendo uma figura queridíssima minha, queridíssima da minha família, e é um querido, principalmente, da área médica de São José do Rio Preto, porque ele batalha, a saúde para ele hoje está, acho que, em segundo lugar, porque em primeiro lugar eu tenho certeza que é a família dele. E é com muito prazer que eu recebo aqui no meu programa Dr. Eleusis Paiva. Tudo bem, Eleusis? Tudo bem, Cida. Prazer muito grande, uma alegria muito grande estar revendo. Para vocês que talvez não saibam, a Cida foi a primeira pessoa que eu e minha esposa, quando chegamos aqui em 1982, 33 anos, né? Foi a primeira pessoa que nos acolheu aqui em Rio Preto. Portanto, aí o carinho, a estima que eu tenho por você é muito grande. Muito obrigada, é recíproco, você sabe disso, né? Mas, doutor Eleusis, você, a primeira pergunta que sempre eu formulo para o meu convidado é quem é você? Eu gostaria muito de dizer que eu sei que você nasceu em Santos, que você é filho de um portuário e de uma professora. Você tem um currículo muito rico. Obrigado. E as pessoas aqui em São José do Rio Preto precisam saber disso. E eu quero que você fale para mim quem é você, traça o perfil. Olha, Cida, eu venho de uma família de classe média, né? E uma família muito focada, né? A família da minha mãe é todinha da área de saúde, né? Meu avô era dentista, meu tio-avô médico, meu avô por parte de pai era farmacêutico, uma família muito ligada à área de saúde. Meu irmão, que infelizmente eu não tenho mais comigo, já faleceu, meu irmão também era médico. Então, fomos uma família muito voltada para a área de saúde. Formei uma faculdade no interior de Minas, vim para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, onde terminei meus estudos, fiz minha especialização, minha pós-graduação, e depois vim para Rio Preto. Eu acho que foi uma das atitudes melhores que eu tomei na minha vida. Era a ideia de, na realidade não foi bem o que eu imaginava. Naquela época eu estava querendo ir para uma cidade interior, para ter uma vida mais tranquila, morando em São Paulo, vida tensa, mas não adiantou nada. Acho que a gente acabou vindo para o interior e tendo uma vida talvez mais agitada que a própria capital. E aqui em Rio Preto, me dediquei tanto ao setor público como privado, sou docente da Faculdade de Medicina, foi o que me trouxe para Rio Preto, foi a Faculdade de Medicina. Estou aí há 33 anos na Faculdade de Medicina, com uma clínica privada, exerci durante a minha vida acadêmica alguns cargos, fui presidente de uma entidade que representa os médicos no estado de São Paulo, que é a PM, começando primeiro com a Sociedade Médica aqui de Rio Preto, depois a PM no estado de São Paulo, e depois a Associação Médica Brasileira, a AMB. Depois disso, saí candidato a deputado federal 2 vezes, cometi essa loucura, na verdade, mas que ajudado muito pela minha amiga Cida aí, que sempre fomentava, não, temos que ter gente representando a gente. Já pensou se todos os políticos fossem iguais a você? Que coisa maravilhosa que não seria? Mas é aproveitar até seu programa, porque atualmente, né, eu lido muito com a juventude, dando aula em faculdade de medicina, muito com jovem. E o que eu ouço dos meus alunos é isso, professor, política, coisa, que todo mundo querendo se afastar da política. E eu aproveito para falar o contrário, nós temos que trazer as pessoas de bem para a política, é a única maneira de melhorar. Né? Num local onde a gente, infelizmente, está encontrando pessoas que não são as mais honestas que tem, discussão ética também precária, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar. Ano que vem vamos ter eleições nos municípios brasileiros. Temos que pegar aquelas pessoas, né, de bem da sociedade, que é a grande maioria, não é, Cida? Nós temos que trazer empresários, trabalhadores para a vida pública. O único jeito de melhorar a vida pública é se as pessoas de bem, né, não só votarem corretamente, mas também colocarem seu nome à disposição. E vamos tirar esses que estão jeito, aí é o único jeito de melhorar, sujando, né, a imagem do político, né? Mas, doutor, antes da gente continuar falando da medicina e falar um pouquinho sobre a sua vida pública, vamos falar um pouco da família. Você tem 3 filhos, você casou-se com a Sônia. Como é que você conheceu a Sônia? Olha, é a gente acreditar, né, que existe um destino para a gente. Eu fui visitar um amigo de faculdade numa cidade do interior do estado de São Paulo, em Assis. E ao chegar em Assis, nós fomos para um
foi uma boate, casa noturna, nem sei porque é década de 70, né, 80, né? Nem sei se o nome era boate naquela época. Uma casa noturna e lá eu encontrei a Sônia, né? Foi algo muito ao acaso. No outro dia nós reencontramos e ela morava numa cidade perto, chamada Rancharia. Namoraram muito tempo, não? Não namoramos muito tempo, nós namoramos uns 8 meses. Aí ela terminava a faculdade, foi para o exterior, ficou um ano mais ou menos no exterior, e aí nós perdemos contato. Quando ela voltou do exterior, aí em 6 meses nós noivamos e casamos. Vou falar um pouquinho dos seus filhos. Você tem um filho, Fernando, médico, que logo que você veio para São José do Rio Preto, ele era, acho que recém-nascido, é isso? Não, ele nasceu aqui. Ah, ele nasceu aqui? É verdade, nasceu aqui. Bom, os 3 nasceram eu tenho um lápis de memória de vez em quando. Os 3 nasceram em Rio Preto. Os 3 são riopretenses. Bom, tem um advogado. O mais novo, advogado. O mais novo, que tem o seu nome. E a Natália, a primeira filha já casada. Não é avô ainda mas não. Com certeza um dia vai ser. Ainda, sem notícias. Mas, doutor Eleus, o seu filho é médico. Tem a sua especialidade, Fernando? Não. Eu trabalho, para quem não me conhece, eu trabalho em setor de imagem, mas dentro da área de imagem, imaginologia... Que é medicina nuclear, eu faço a parte de medicina nuclear. Meu filho também foi para a área de imagem, radiologista. Só que dentro da radiologia, ele especializou em tórax. Ele só trabalha com tórax. Primeiro fez a parte de tórax, depois fez a parte cardíaca. Fez a formação em Santos, depois veio para São Paulo, fez residência na Universidade de São Paulo. E depois a especialização no Instituto do Coração. Que maravilha. Bom, agora nós vamos continuar falando sobre a sua vida pública. Você foi deputado federal por 2 gestões, legislaturas. E você foi apontado pela revista Veja como um dos 5, aliás, foi um choque até para São José do Rio Preto. Eu acho que muita gente não esperava que você, porque a revista Veja hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das revistas, é a revista, na minha opinião, que bate forte com tudo, é uma coisa mais séria, né? É uma imprensa que bate mesmo bem. E eles, então, você foi um dos 5 parlamentares mais atuantes da Câmara. Quer dizer que na base de uma pesquisa de Organização de Transparência Brasil e do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A hora que eles falaram essa notícia para você, como é que você se sentiu? Ele é muito confortado. Eu acho que a gente que entra na vida pública, você estava me citando os filhos, né? Meus filhos sempre me questionaram muito até que ponto valia a pena estar entrando na vida pública, se candidatar, ser um deputado federal. E eu sempre falei para eles que valia a pena. Como nós falamos no início do programa, eu acredito muito que nós podemos avançar utilizando a política como uma ferramenta social importante. E tentava mostrar isso para eles. Eles sempre questionaram. Então eu fiquei satisfeito de saber que tinha ido à Câmara Federal, são mais de 500 deputados, e entre aqueles 500 deputados, conseguiram se destacar, né? Pela seriedade, pela competência. Né? Não, iniciante, né? De repente. É verdade. Porque tinham ali, desses 500, aqueles que já estão há muitos anos na política, né? Então, de repente, acho que... Que é uma coisa que eu particularmente tenho minhas dúvidas. Dentre os projetos que eu apresentei, e esse, obviamente, eu tinha certeza, né? Nós discutimos muito no mandato anterior, a discussão da reforma política. Eu apresentei, dentro da reforma, tinha um outro deputado também aqui da região, nós 2 estávamos por partidos diferentes, e eu apresentei algumas propostas pelo meu partido para a reforma, e uma delas que eu propunha é justamente isso que você falou, que, ao meu ver, é um atraso. Né? Político não é profissão. Né? Não é profissão. A própria ONG Transparência Brasil, ela olhava nos hotéis de Brasília. Quando se hospedava um parlamentar, eles vieram conversar comigo: doutor, quando o senhor se hospeda, a gente vai lá, olha a ficha do senhor, o senhor põe médico. Né? A maioria vai lá, profissão, político, entendeu? Político não é profissão. Por isso que eu, particularmente, defendia limites para poder de reeleição. Eu acho que deputado, não diferente do executivo, tem que ter limite para a eleição. É verdade. Pode ser 10, 8, 9 mandatos, eu acho que isso é um atraso para a política brasileira. Por quê?
para se manter no poder, começam a se fazer concessões éticas e morais as maiores possíveis, que é a tentativa de se manter no poder. Eu acho que isso não é bom para o país. Mas, doutor, agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque eu quero ouvir da sua opinião sobre o Mais Médicos. É uma coisa que acho que o brasileiro entende. Acho que não tem um brasileiro que eu converso que não fala que é contra. Então eu quero que você fale para mim sobre isso, tá bom? E é isso aí, gente. O programa só vai para esse intervalo e daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saio daí. Rio Preto Shopping. Visite nossa decoração, encontre o Papai Noel e assista às fantásticas paradas de Natal. Você ainda concorre a 2 carros 0 km. Natal Rio Preto Shopping. Mas, doutor, e aí? Fala um pouquinho sobre a sua opinião. Olha, Mais Médicos. Primeiro, é muito importante recuperar, até para ser didático, para ser claro para as pessoas que não entendem de saúde. Até como médico, eu falo que tem 2 coisas que a gente tem que fazer importante, eu falo para os meus alunos. Primeiro que você tem que diagnosticar o paciente e depois você tem que ter tratamento adequado. Não adianta diagnosticar e depois tratar errado. Por que eu falo isso? O Mais Médico, o termo já é muito difícil até você ser contra, porque quem pode ser contra é ter mais médicos? Eu acho que todo mundo é favorável a ter mais médicos. Só que venderam a imagem para as pessoas com dados que não são verdadeiros. O primeiro dado que não é verdadeiro é a discussão, olha, se nós aumentarmos o número de médicos, nós vamos resolver o problema da saúde pública. A grande discussão de trazer mais médicos é para fazer atenção à saúde pública, né? Sistema Único de Saúde, SUS. Então, vamos dar dados para você para mostrar que não adianta só aumentar o número de médicos. Vamos dar um exemplo? Brasília. Brasília é a cidade no Brasil com o maior número de médicos por habitantes. Brasília chega a ter um médico para cada 99 habitantes. O que era de se esperar? Que a saúde pública de Brasília fosse maravilhosa, né? No entanto, a gente assiste aí na imprensa, televisão, jornais, né? As maiores crises que a gente tem hoje no Brasil é Brasília, saúde pública de Brasília. Então, o número de médicos não afetou, né, a resolução nem a qualidade. Esse é um problema. O outro problema é que nós também temos cidades que nós temos número de médicos suficientes e falta médico na rede pública. Quer um exemplo? Vamos falar aqui da nossa cidade, São José do Rio Preto. Rio Preto está entre as 10 cidades com o maior número de médicos por habitantes. Nós temos um médico para cada 170, 180 habitantes, se nós juntarmos também com as pessoas que vão fazer especialização em Rio Preto. No entanto, né, nós já assistimos agora há pouco, falta médico na rede pública de São José do Rio Preto. Que coisa. Né? Vai na prefeitura, vai na rede pública, falta médico. Espera um pouquinho. Mas se é a 10ª cidade com o maior número de médicos, por que falta médico na rede pública? Ninguém então entende, o problema né? não é número de médicos. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Tanto para a qualidade da assistência, né, como para termos profissionais, não é o número de médicos. Faltam políticas adequadas para manter esse tipo de profissional na rede pública. Eu liderei um projeto que deve ser votado esse ano. Eu fui coautor desse projeto, fui relator dele na Câmara, é uma PEC.
O que é PEC? É uma proposta de emenda à Constituição brasileira, que cria, né, a carreira de Estado do médico, semelhante ao que existe, né, a magistratura, né, o Ministério Público, cria uma carreira de Estado de cunho federal, onde o governo federal assume a responsabilidade de levar médicos para a atenção pública, principalmente para a atenção básica, unidade básica de saúde. Se isso, né, os países mais desenvolvidos, se pegar Canadá, quem assume é o governo federal, necessidade de médico por especialidade na rede pública. Eu entendo que o Brasil deveria fazer o mesmo, até porque eu acho que é a única maneira que nós temos de resolver definitivamente. Não adianta colocarmos médicos no mercado se eles não forem parar na rede pública e atender a nossa população. Mas eu sempre falo deputado, mas eu queria saber de você o seguinte. Eu acho que a maioria dos riopretenses, quando você não quis se candidatar na última eleição para deputado federal, porque o seu partido não estava de acordo com tudo que vinha de Dilma, de PT, de uma parte do PMDB, e você não concordou. Você sabia que aqui em São José do Rio Preto, pelo menos, não só o meio que eu vivo, aonde eu também não vivo, quando eu converso com um empregado, com todos que tomaram conhecimento, acharam a tua atitude muito bacana, achou aqui no máximo. Você tem a consciência tranquila que você agiu corretamente? Olha, eu não tenho a mínima dúvida. Eu acho que você, quando se expõe e vai para a vida pública, não adianta falar é muito fácil, você tem que ter atitude. Né? Eu acho que, igual médico, eu falo para os meus alunos, né? Nós temos que ter atitude. As pessoas, para acreditar na gente, tem que acreditar porque você tem postura, porque você tem atitudes que levam você a ter credibilidade no seu meio. Na realidade, é mais do que você falou, né? O meu partido, né? Quando eu fui eleito pelo Democratas, via dentro do Democratas uma série de situações que não vem ao caso, que não era exatamente o que eu imaginava, e começou-se uma corrente grande dentro do Congresso. Quem está nos assistindo vai concordar. Existe uma polarização na política brasileira. Um lado o PT, outro lado o PSDB. As pessoas se agrupam em volta do PT, outras pessoas se agrupam em volta do PSDB. E existia uma grande discussão na Câmara para acabar com essa polarização e criar uma terceira via. Que naquela época nós tínhamos muito contato com o Eduardo Campos, o governador do Nordeste de Pernambuco. Então nós fomos para um partido com a ideia de formarmos uma terceira via na política brasileira, com uma tendência liberal muito clara, um partido que defendia teses liberais, e uma terceira via na política brasileira. Para minha surpresa, fundamos esse partido, eu sou um dos 15 primeiras pessoas a assinar a ata de fundação do partido. Para ter uma ideia, só no estado de São Paulo, mais de 250 cidades, eu fundei o PSD, tinha a responsabilidade, portanto, quase metade do estado de São Paulo. E para minha surpresa, faltando 15 dias da convenção, né, 15 ou nem menos, 10 dias da convenção, nós já tínhamos tomado uma posição e faltando 10 dias antes da convenção, é chamado para uma reunião de urgência, e na reunião de urgência se aponta que o partido caminharia com a Dilma. Eu falei que primeiro não era o que nós tínhamos combinado, né? Até concordo. Gilberto Kassab, naquela época, como é que ficou com você? Não, bem, o Kassab eu tenho um ótimo relacionamento, divido dele ideologicamente, ele sabe disso, e nem por isso eu deixo ele ter um bom relacionamento. Admiro, acho uma pessoa muito inteligente, mas eu próprio falei para ele, Gilberto, nós não montamos um partido para ser apêndice do PT. Exatamente. Ainda mais que naquela época, para ser muito honesto, nós não tínhamos dimensões, que tinha corrupção, eu não tinha dúvida. A gente mas que não ia tinha chegar ideia ao ponto que da dimensão que era essa corrupção. Então eu não me senti à vontade e falei, eu não vou concorrer apoiando. Mas eu acho que você teve uma atitude inteligente. Eu vejo como isso. Não é porque eu conheço você, que você é meu amigo, nada disso. Eu acho que você fez a coisa certa. Eu faria o que você fez. Não, então eu acho que você ganhou pontos aqui em São José do Rio Preto. Não dá para compactuar, né? É verdade. É uma quadrilha, cada vez eu tenho isso mais claro. Cada hora aparece uma história e ninguém, eu sei, eu trouxe semana passada aqui o Olavo Tarrafo, eu falava para ele, mas como que a gente não consegue tirar
Esse pessoal de lá de cima, gente, por favor, o povo já está ficando desesperado. Não, porque, e a coisa é tão catastrófica, porque agora você fica na mão de um outro que também está envolvido, provavelmente, não vamos falar que está envolvido, mas está com conta no exterior não declarada, e você fica na mão dele para abrir um processo de impeachment, nós todos parados, perplexos, assistindo isso tudo. Pois é, mas o senhor que acompanha com atenção a crise que se abate aí sobre o país, né? E na crise econômica, é uma terrível crise moral na política também. Qual é a sua análise dessa situação e qual a sua previsão para o desfecho dessa crise? O que você está esperando aí para 2016, por exemplo? Eu acho que todos nós, né, onde a gente vai, eu acho que quem falar que tem a solução, né, ou sabe o que vai acontecer em 2016, está mentindo porque não tem. Mas aonde a gente vai, não é verdade? Se a gente vai no clube, para um lazer, a conversa, o que é? A crise. Né? Se você vai jantar, a conversa é a crise. Dentro de casa, quando você vai nas festas assim, que você vai nos eventos, eles não vêm bater nas tuas costas, ó, você não fez, você fez muito bem. As pessoas não falam conversa assim mais ou menos é isso. Agora, o que eu imagino, o que eu penso? Qual o problema que nós temos? Nós temos duas crises muito claras. Uma política econômica do país, né? Estamos aí com um PIB negativo. E um outro problema é uma crise política. Só que, por incrível que pareça, uma está atrelada à outra. Quem que vai trazer capital para o Brasil, nesse momento, investir no país? O próprio empresário que está em dificuldade, que está esperando que esse empregado vai se endividar, se ele próprio não acredita nos governantes da nação. Então, eu acredito que enquanto não tiver uma estabilidade política, dificilmente nós vamos ter uma estabilidade econômica. Eu acho que as crises, elas acabam se compondo. Eu gostaria muito de perguntar sobre a epidemia da dengue. Eu queria vários assuntos hoje que a gente poderia tratar. Mas o ano que vem eu te trago aqui. Aí você vem aqui e a gente vai depois conversar sobre outros assuntos que nós não tivemos tempo para tratar. E sempre que eu termino o programa, tem umas perguntas que é aquele vapt-vupt. Você está pronto? Vou tentar. Se não fosse você, quem você gostaria de ser? Olha, essa daí ela me pegou realmente. Olha, se eu não fosse, quem eu gostaria de ser? Olha, nunca pensei nisso. Essa daí eu vou ficar te devendo para a próxima entrevista, entendeu? E se você não fosse um médico, o que você gostaria de ter sido? Eu brinco com meus alunos que eu falo, olha, se eu nascer novamente, uma dúvida que eu não tenho é que eu vou querer ser médico. Mas se eu não fosse médico, eu com certeza trabalharia em área social. A medicina, o grande prazer que dá para a gente é a gente poder acolher, principalmente problemas sociais. Então é uma coisa que, se eu não fosse médico, algo dentro da área social. Você tem um hobby? Olha, atualmente muito pouco, mas ainda tento, entendeu? Ainda tento, com pouca frequência, jogar um pouco de tênis. E se você pudesse voltar ao passado, que época que você gostaria de voltar? Olha, sem dúvida nenhuma, na década de 70. Década de 70, período de faculdade. Eu acho que não tem coisa mais gostosa nas nossas vidas, né? Período que a gente está fazendo faculdade, acadêmico. Eu brincava que é o período que a gente pode ainda ter, medianamente, um pouco de responsabilidade, mas vivendo a juventude na plenitude. E o que você acha que falta em São José do Rio Preto? Se você fosse prefeito, o que você acha que está faltando aqui? Olha, Cida, tanta coisa para responder, viu? Que vai ser um outro programa para falar. Mas olha, com certeza da minha área, com certeza. Eu acho que saúde nós temos muito que avançar. Vamos ter uma epidemia de dengue em 2016, exatamente, com certeza. Tivemos uma em 2015, 2016 não vai ser diferente. Temos muito que avançar na área de saúde de Rio Preto. Eu acho que a infraestrutura de Rio Preto também temos muito que melhorar, a educação não é diferente. Mas o importante é saber que já foi feito muito e que nós temos muito mais para fazer do que foi feito, mas continuar a caminhada. E o que você espera do nosso país e de São José do Rio Preto para 2016? Olha, o que eu acredito, Cida, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é sempre de esperança. E acreditar que a gente pode melhorar, até porque eu não tenho dúvida que a gente vai melhorar. Não adianta aquela mensagem pessimista, a mensagem só apontando que é lastimável a corrupção, a desonestidade, o desvio de verba pública, mas é acreditar que a gente pode melhorar. Eu acredito que hoje o brasileiro tem uma consciência muito maior. Eu brincava com meus alunos, com você que está me assistindo em casa, se a gente perguntar para você,
honestamente, quem é o deputado federal, estadual que votou nas últimas eleições, quase com certeza a maioria que está assistindo esse programa não vai lembrar o nome dos dois. Porque as pessoas não notam a importância de estar votando bem, né? Eu acho que melhorou muito a consciência do brasileiro, a cobrança em cima do setor está melhor, e eu acredito que ano que vem, é ano de eleições municipais, eu acho que nós vamos dar um grande passo. Está melhorando as câmaras de vereadores no Brasil como um todo, a qualidade dos prefeitos, eu acho que o Brasil vai melhorar. E qual o seu maior tesouro? Olha, família. E infelizmente é o maior tesouro, até aproveitar, se eles forem assistir, para me desculpar, né? Meu filho mais novo outro dia estava me cobrando, ó pai, o senhor pensa muito nos outros e muito pouco na gente. Eu acabo me dedicando muito menos para minha família que eu gostaria. Né? Eu tenho adoração pelos meninos, minha esposa é uma figura fantástica. É o grande baluarte que nós temos dentro de casa. Mas, infelizmente, eu gostaria de ter muito mais tempo para eles, de ter me dedicado mais a eles do que eu me dediquei. Agora, cá entre nós, é candidata a prefeito ano que vem? Olha, Cida, muito correto até com você que está nos assistindo. É para encerrar, hein, o programa, né? É muito correto com você. Algumas pessoas me perguntam isso. E o que eu falo para você, que eu vou falar para vocês, é a mesma coisa. É diferente, né? Eleição de prefeito e de eleição de deputado. Deputado você pode querer. Olha, eu quero ser deputado, vou trabalhar, correr, porque deputado, você tem que ser bem votado. Em você sendo bem votado, você é eleito. Eleição de prefeito é diferente. Eleição de prefeito você tem que ser o mais votado. Então isso depende de uma série de alianças, composições, para poder viabilizar uma candidatura. Eu com certeza vou colocar meu nome à disposição. Aí vamos ver se a gente vai ter suficiente apoio para poder almejar a disputar uma eleição para prefeito. Mas o mais importante de tudo alianças, isso tudo tem que ser muito transparente, de forma muito clara, porque senão não vale a pena. Senão não vale a pena. Você sabe até que eu admiro em você, é o respeito que você tem por outros políticos de São José do Rio Preto, em todas as conversas que eu já tive com você no passado, logo que você iniciou na sua carreira política, eu nunca ouvi de você debochar de um colega, de criticar um colega, nem crítica construtiva. Você nunca fez. Eu acho que essa ética que você tem na política, eu acho que isso que tem evidenciado muito seu nome aqui para toda São José do Rio Preto. Eu quero desejar para você, para toda a sua família, um ano maravilhoso, que Deus continue derramando muitas bênçãos sobre vocês. E é isso aí, gente. Infelizmente, o programa Cida Caram, não, hein? É de cara com caramba, porque são 2 programas que eu tenho aqui na TV Rio Preto. Eu quero agradecer do fundo do meu coração todas as pessoas que se dispõem a vir aqui, como é o caso do doutor Eleus, deixou todos os seus afazeres, seus alunos, e veio aqui hoje trazer um pouquinho dos seus conhecimentos para todos os meus queridos telespectadores. E é isso aí, gente. O programa, então, termina. E eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana aqui na TV Rio Preto, Canal 7, porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também para você.